Edira, bom dia. Edson, bom dia. Oi, Edu, tudo bem, Eduarda? Bom dia. Samuel, Gleidson, bom dia. Tudo jóia? Berinho, bom dia. Bia, bom dia. Eu imagino. Oi, Rô, bom dia. Aqui, graças a Deus, não teve tanto barulho assim. Deu para dormir. Eu achei que ia ter bem mais barulho e não teve. Uh, E aí, Rinda à toa? Bom dia. Deixa eu ver se o rapaz aqui vai aparecer para a gente continuar a conversa de ontem. Finalizei ontem, já era tarde já. Tinha acabado o barulho aqui na rua, disse eu vou dormir. Mas vou ver se ele volta aqui para a gente continuar o assunto. Tava muito bom, tava muito bacana a conversa que estávamos tendo. Então, Dudu, é o que é que nós fizemos aqui, olha. Nós colocamos algodão no ouvido dele, né? Colocamos de uma forma que ele não conseguisse tirar. E colocamos ele aqui no quarto que nós temos. Reservamos para ele e deixamos ele aqui, os dois. Aí diminuiu bastante a agitação deles. Uma que não teve tantos fogos quanto o ano retrasado, né? De 2004 para 2005 foi muito barulho. Mas agora, esse ano, não teve esse barulho, entendeu? Aí deu certo, ele não teve problema nenhum com relação a isso. Aí de manhã cedo, tinha um que tinha tirado o algodão do ouvido, mas deu tudo certo. Eu acho assim, né? Eu penso assim, esse ano novo, esse negócio de ver fogos, assim, eu não sou muito chegado, não. Eu acho que a gente foca nas coisas tão assim. Eu penso que o que vai mudar a nossa vida é o que a gente faz no restante do ano, né? Um ano é só de um dia pro outro, né? É só um dia que muda, É é só só um um dia. calendário. Eu, se eu, É só eu, um que se eu calendário. pudesse, agora você ano novo, você quer fazer uma viagem, ir numa serra, ir numa cachoeira, aí é legal. Passar com a natureza, fazer uma caminhada na natureza, né? Aí ir numa praia, aí é legal. Curtir o ano novo da melhor forma. Agora vem ir lá pra praia, ver um fogos, depois vir pra casa. Ah, pra mim se rola é você sair, é você se divertir nesse dia. É você passar na igreja se você quiser também. É estar com boas pessoas, é isso. Agora ir lá pra ver fogos e voltar pra casa pra mim é bobeira. Aí já estamos em janeiro, e aí? O que mudou? As contas continuam, né, amigão? Chega as contas, a luta Pois é. continua, que a nossa vida é luta mesmo. E vai mudar o quê? Agora já entrou janeiro. E o que que foi? Já passou. E É sem isso. falar que essa comemoração de Ano Novo, ela é uma festividade que não tem nada a ver com os servos de Deus, né? Nunca teve, né? A Tem nada a Babilônia fazia ver. muito isso. A Babilônia fazia muito isso. A Babilônia mesmo, a Babilônia antiga, né? Tinha muito disso. É uma E coisa. os romanos faziam isso, né? E aí, grande homem, tudo As jóia? roupas brancas as roupas brancas não pararam a guerra na Ucrânia, o pessoal falando. Pois não. O mundo não para, né? Tem guerra, tem fome, tem tudo isso. É assim mesmo. Não para É um não. Deus. O Você ano é sabe no... que é um Deus. Sabe que a celebração do Ano Novo é uma celebração ao Deus Jano, né? É, O Deus de duas é isso faces, aí. né? Uma- É isso um aí. rosto, um rosto velho, um rosto novo. Então essa virada de ano aí tá É, mais relacionado com algo religioso do que e comercial, né?
Festas e rituais. Para você ter uma ideia, eu deixei de celebrar, eu deixei de participar em Ano Novo muito antes de conhecer as Testemunhas de Jeová. Eu já não tinha mais apreço por essa É festividade por causa da grande falsidade que existe, né? uma É uma falsidade danada. falsidade muito grande. As pessoas não falam com você o ano todo, ninguém fala com você aí vem final do ano, né? Quer te dar um abraço, sai fora, vai abraçar outro. Eu não. O cara trapaceia o ano todinho, Trapacei o o patrão te trata mal o ano todinho, é, não paga teus direitos, não, é um cara ruim o ano todinho e deseja depois, só por causa de um ano por ah, outro, por causa de uma formalidade, te deseja que é, você seja muito feliz durante o é, ano e que seja tudo de bom, vá pra mas que lá. essa pessoa que está te desejando isso, ela mesma vai te causar vários problemas durante o ano. Não, mas eu não ligo pra isso não. Eu não ligo pra pessoa que não fala comigo não. Se não fala comigo, eu até gosto, que eu não tenho que responder, entendeu? Não fala comigo, eu até gosto. Fica pra lá na sua, entendeu? Eu nem gosto muito de me socializar não. Eu até agradeço, que não quer falar comigo, eu acho ótimo. Eu sigo a minha vida, entendeu? Então, não quer falar comigo, eu acho legal, até agradeço. Não fale comigo mesmo, que eu não quero falar não. Não quero falar com ninguém. Eu tô É falando, claro que é nós tipo assim, eu tô falando no sentido assim, é que o ano todo a pessoa não fala com você, aí vem ano novo quer falar com você? Não, não fala também não, fica na sua. Eu quero saber de falsidade. Eu não quero nem falar com ninguém. Eu não ligo não. E a amizade tem, assim, vem e vai. A gente tem, né, amigão? A gente não vai morrer por isso não. Não quer falar, não fale, acabou. Eu até agradeço não falar comigo. Não fale mesmo, fique pra lá. Que eu não quero falar com ninguém. Claro que tem então, os pois bons é, amigos, isso a boa acontece. amizade, né? Sim, é claro que existe esse equilíbrio, né? Por exemplo, a gente Isso aí. reconhece, sabe da falsidade que existe nesse período. Poxa, No entanto, a é, gente não pode obrigar as pessoas a pensar como nós pensamos. Se claro, elas isso querem aí. fazer isso, a liberdade é delas, tudo bem. É, Mas também elas precisam respeitar, por exemplo, quem não é, participa dessas festividades, né? tem que respeitar. Pois Quem não é, pois participa é é. visto como caseiro, meio antissocial. Não, não. Por isso que eu falo, eu sou uma pessoa meio diferente. Tipo assim, não sei, sempre tive uma coisa diferente em mim, nessas questões, entendeu? Porque eu não gosto. Não é Ô minha Everton, praia. Será que você às fa- vezes é o Espírito Santo, né? Trabalhando, né? Pois é, ô Everton, você faz parte de qual denominação religiosa? Nenhuma. Aí que Não faz tá. parte de... Mas nunca fez parte de Nenhuma. nenhuma? Nenhuma, mas sempre aconteceu uma coisa misteriosa comigo, cara. Tipo assim, não sei explicar. Eu não gosto de bebida. Eu não gosto de ter os meus pecados, minhas falhas, claro. Mas eu não sou muito fã de bebida. Eu não gosto de cigarro. Eu não gosto disso. Essas festas de ano novo eu não sou muito chegado. Claro que já participei. Até gostei, né? Legal, mas não é minha praia, entendeu? E eu vou porque eu olho os fogos, assim, se eu ver os fogos, eu acho bonito os fogos, mas não é muito a minha praia. Não sei, então, Deus, o Espírito Santo sempre trabalhou essa parte comigo, entendeu? Mas é isso, e é desse jeito, Oi, né? Mas eu não oi sou de nenhuma Emerson, denominação, não. também. Mas você já pertenceu a alguma religião antes? Já evangélica, mas é muita coisa errada que a gente vê. Eu já estou muito desanimado com o evangelho, com as igrejas evangélicas. É muita Mas coisa errada. antes de ser evangélico, tua família era o quê? Era católica? Não, minha mãe era missionária, hoje também ela está afastada. Enfim, né? Hum, Ah, a gente viu, entendi. ó, na igreja é um tal de, ó, eu sigo muito o que a Bíblia fala. Não, não é que eu sigo, eu tenho minhas falhas, mas eu acredito no que a Bíblia fala. Eu acredito em tudo que a Bíblia fala, eu acredito. Mas o que acontece? Eu não acredito nesse Deus que prega nas igrejas. Um Deus que joga na cama, Deus joga na cama, Deus joga no leito, um Deus que age desse jeito. Olha, eu não estou negando a justiça de Deus. Antes as pessoas vão falar, mas Deus é justiça. Eu sei. Eu sei disso. Eu sou defensor disso daí, das ideias. Tanto que eu já fui em live falar do dilúvio que Deus mandou o dilúvio, porque o povo era perverso. Não estou falando disso. Eu estou falando que Deus, ele não, as pessoas hoje,
Deus tinha uma maneira de se comunicar com aquele povo, é o mesmo Deus, mas cada época Deus tinha uma maneira de se comunicar. Aquele povo era um povo extremamente perverso, então Deus tinha que ser extremamente severo com ele, entendeu? Mas hoje estamos pela graça, entendeu? Então hoje, o que a gente faz hoje, Deus não vai sair matando ninguém hoje, mas vamos perder a salvação se a gente não se arrepender quando a gente, entendeu? É porque o modo de lidar com Deus, com aquele povo, tinha que se lidar daquele jeito. Tinha que Deus mandava castigo mesmo, castigava para todos verem, porque é um povo muito rebelde, entendeu? Então, hoje não, hoje sim, o povo é muito difícil hoje e tudo mais, mas hoje ainda é mais tranquilo, posso dizer, né? E hoje não é um povo, são pessoas. É pessoa que às vezes está desviada e tudo mais. Então Deus vai fazer o quê? Se aquela pessoa não se arrepender, ela vai perder a salvação. Mas Deus não vai agir assim de jogar a pessoa no leito e tudo mais, não. Eu acho que Deus, quando a pessoa se afasta de Deus, como é que faz? Você se afasta de Deus, Satanás, né? Então, Uhum. Não é que Deus faz aquilo, é que quando você se afasta de Deus, você perde a proteção de Deus. Aí Satanás entra, né? É isso aí. Ô Everton, por que você acha que Deus lá no passado, ele era um pouco, aparentemente, mais duro do que agora? Por que você acha isso? Rapaz. Tem um tema que eu mais gosto, é esse tema, o Deus do Velho Testamento e Deus do Novo. Eu acredito que é o mesmo Deus, né? Sim. Mas parece ser mais duro. Mas não é que parece, é que, como eu falei, Deus, aquele contexto era um contexto muito difícil, que Israel estava realmente muito difícil de ser domado. Israel, né? É um povo extremamente difícil, né? Um povo difícil, Israel, hein? Um Não, povo exato. quase tão difícil. Ó, Israel, eu vou lá além. Era um povo quase tão difícil quanto os cananeus. Você vê que Israel sempre tropeçava. Se deixasse, virava o povo cananeu igual. Então Deus, como Deus fez as promessas, como Deus escolheu Israel para espalhar o seu evangelho e também para servir de chicote para as outras nações, entendeu? Mas aí Deus tinha que ser severo com Israel para manter Israel na linha. Então Deus não podia ser brando com Israel. Deus severo, Israel já pecava. Ó, vou te fazer uma passagem. Deixa eu te fazer uma pergunta, para a gente focar nesse estudo. Por exemplo, Israel vivia em tempo de graças? A graça sempre existiu, só que é uma forma diferente. A Ah, graça sempre existiu, agora. desde o Velho Perfeito. Testamento. A Exato. graça Então veja sempre só. existiu. Essa ideia de que naquela época eles viviam em lei e nós hoje vivemos em graça, não é bem assim. Não, não Oi, é não. Emerson. Amém. Não é bem assim. É o seguinte: o que é graça? Charis, né? Em grego, o que é graça? Graça, literalmente, é o seguinte: é bondade imerecida de Deus. Isso. O primeiro ato de bondade imerecida dada aos humanos, ela foi demonstrada para com nossos primeiros pais, Adão e Eva. Por quê? Porque naquele momento em que Adão e Eva desobedeceram a Deus, viraram as costas para o seu Criador, Deus tinha todo o direito de executá-los. É. Ó a graça Então, aí. mas por bondade merecida, Deus permitiu que Adão e Eva continuassem vivendo. Então, isso é bondade merecida, é o termo que significa graça. Então, a ideia é assim, não, dividir esse período, essas eras entre graça e, e lei, não é bem assim. Até porque, por exemplo, as nações vizinhas, as nações de Israel, elas não tinham um pacto com Deus. Elas não tinham um pacto com Deus. É tanto que as nações vizinhas, É. elas só foram punidas por Deus porque elas trataram mal a nação de Israel e não porque violaram um mandamento estabelecido por Deus. Porque. Mas Deus era bem severo na nação de Israel pelo seguinte fato, o Everton. Ó. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 20, eles estavam diante do Monte Sinais, tá? O, especialmente o capítulo 19, diz assim, capítulo 19, versículo 1, só para a gente contextualizar cronologicamente onde é que nós estamos na corrente do tempo, aqui, ó. Em Êxodo capítulo 19, versículo 1, diz assim, ó, no terceiro mês, após a saída dos israelitas da terra do Egito, no mesmo dia, eles chegaram ao deserto do Sinais. Onde é que era o deserto dos Sinais?
É onde ficava o Monte Horebe, o Monte Sinais. Era lá. Foi lá que Deus desceu numa nuvem e expressou para ele os chamados 10 mandamentos, o decálogo. Só que ele disse algo interessante para aquela nação. Depois que Moisés leu para ele os decretos, as decisões judiciais, que se compreende hoje ser 613 leis, o resumo são os 10, o decálogo. Olha só o versículo 7, que diz assim, o versículo 7, do mesmo capítulo. Moisés foi então convocar os anciãos do povo e lhe comunicou todas essas palavras que Jeová lhe havia ordenado. Chamou os cabeças do povo, que eram representantes de todas as nações, de todas as tribos, representando toda a nação, e comunicou aquelas palavras, para que eles assinassem o quê? O pacto, o acordo. Mas o acordo era entre quem? Entre Deus e a nação de Israel. E era um pacto chamado pacto bilateral. Ou seja, se a nação de Israel cumprisse o acordo dele, a parte dele no acordo, no trato, no pacto, Deus iria cumprir a parte dele. Agora, se Israel não fosse leal ao pacto, não obedecesse ao pacto, Deus não tinha motivo para permanecer leal ao pacto, porque era bilateral. Se você cumprir a sua parte, eu cumpro a minha. Aí olha o que acontece. Aí o versículo 8 diz assim: E todo o povo respondeu unanimemente: Estamos dispostos a fazer tudo o que Jeová falou. Moisés levou imediatamente a Jeová a resposta do povo. Então, eles juraram, note só, olha o ponto aqui, tá, Everton? A nação de Israel, juraram, sob pena de morte, que iria obedecer todos os mandamentos dados por Deus. Então, quando Deus fez aquele pacto, ele selou aquele pacto. Como é que ele selou aquele pacto? Com o sacerdócio levítico. Eles fizeram lá a investidura que aparece lá no livro de Levítico, fazendo o sacrifício de animais. E até que o escritor hebreu vai dizer isso. O pacto só entrou em vigor depois da morte da vítima, que naquele caso foram os animais, ovelhas, cabritos. Então houve isso. Mas note, o povo, eles juraram, sob pena de morte, que iria obedecer todas as coisas delineadas na lei. Então, ao agir contra Israel para puni-los, Deus não estava sendo severo. Ele estava sendo justo. Por quê? Porque aquela nação estava dentro de um pacto. Entendeu? Viu, Everton? Tô ouvindo. Entendeu? A maior prova disso é se você pegar Levítico capítulo 26, ele é bem extenso. Ele fala da bênção e da maldição de se obedecerem a Deus. No capítulo inteiro de Levítico, tá? Capítulo 26 inteiro. Depois, se você quiser desejar, anotar aí para ler, você vai perceber. Do capítulo 1 até o capítulo 13, fala da bênção de obedecer a lei. Olha, eles disseram, sim, nós iremos obedecer. Olha o que diz, olha só. Bom dia, Paulinho, tudo jóia? O capítulo 26, versículo 1 diz assim: Não faça para vocês deuses que nada valem, nem imagem esculpida, nem coluna sagrada, e não ponha na sua terra nenhuma pedra esculpida, para se curvarem diante dela. Pois eu sou Jeová, seu Deus. Vocês devem guardar os meus sábados e ter reverência pelo meu santuário. Eu sou Jeová. Continuando. Se continuarem a andar os meus decretos e a guardar os meus mandamentos e os cumprirem, eu lhe darei chuva no tempo devido. É isso aí. Deixa eu só silenciar esse Michael aqui, que ele repete toda a live que eu tô, esse mesmo spam. Ó, continuando. Ó. Deixa eu voltar aqui, tá? Versículo 3. Se continuarem a andar nos meus decretos, se continuarem, olha, e guardar os meus mandamentos, e se cumprirem, eu lhe darei chuvas no tempo devido. A terra dará a sua produção, e as árvores do campo darão seus frutos.
A debulha se estenderá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas se estenderá até a semeadura. E vocês comerão o seu pão à vontade, e morarão em segurança na sua terra. Olha as bênçãos que eles teriam. Você estabelecerá a paz na terra, e vocês se deitarão, sem que ninguém os faça ter medo. Livrarei a terra dos animais selvagens, e a espada da guerra não passará pela sua terra. Vocês certamente perseguirão os seus inimigos, e eles cairão diante da espada de vocês. Olha que interessante. Então, note, aqui está tratando de quê? Da bênção. Disse que eles iriam se multiplicar, eles iriam ter muitas bênçãos, iriam construir casas, iriam morar em segurança, caso eles obedecessem a lei. Aham. Caso eles obedecessem a lei. Agora, olha o contrário, Everton. Olha o contrário, a partir do versículo 14. No entanto, olha a outra parte do contrato, né? No entanto, se vocês não me escutarem, nem cumprirem todos os meus mandamentos, se rejeitarem os meus decretos, e se vocês abominarem as minhas decisões judiciais, de modo a não cumprir todos os meus mandamentos, e violarem o meu pacto, eu lhe farei o seguinte: como punição, trarei sobre vocês a aflição, tuberculose, a febre ardente, fazendo seus olhos falhar e sua vida definhar. Vocês semearão e vocês semearão a sua semente simplesmente em vão, pois os seus inimigos a comerão. Aí a leitura é bem extensa. Diz que eles seriam levados para as terras dos seus inimigos, seriam tratados com severidade, não haveria chuva, não haveria colheita, os animais selvagens devorariam eles, os filhos deles. Eles passariam uma fome tão severa que chegariam ao ponto a devorar e a comer os seus próprios filhos. Olha que triste, né? Eles ouviram tudo isso e disseram assim: não, estamos dispostos a obedecer todas as coisas que Jeová Deus nos deu. É por isso que ao violar os mandamentos de Deus e ao tratar a nação de Israel com aparentemente duras execuções de julgamentos, as pessoas imaginam que Deus estava sendo duro. Na verdade, não. É porque aquela nação estava sob um trato, um acordo, um pacto. Entendeu? É isso aí. O que acontece? E o que eu ia falar também é que, tipo assim, a própria prática de sacrificar um cordeirinho e tudo mais é uma graça, né? Porque ali está um cordeirinho está morrendo no nosso lugar. Para Deus, um exemplo, não matar o homem, né? Deus deu isso aí. Deus deu essa prática, entendeu? E também para ensinar ao povo, à humanidade, mas que alguém teria que morrer pelo nosso pecado um dia. Porque matar um cordeirinho não é legal. Ali está ensinando o quê? Por causa a consequência também é vários ensinamentos. Está ensinando também a consequência do pecado. Por causa do Sim. pecado, o inocente está pagando, porque o animalzinho é inocente. Então é uma forma didática. Aquilo também não é bonito, entendeu? Então é para o povo ver a consequência do pecado. Para o povo falar, poxa, por causa do meu pecado, um animalzinho está pagando, né? Um animalzinho inocente. E também ensinando Ó, ao povo que o Jesus, que o Cordeiro Perfeito, alguém teria que morrer. Alguém iria morrer pelo nosso pecado. Também é uma forma didática do povo, entendeu? E o povo olha que também. interessante. Aham. Muito bom, Everton. Por quê? Olha só, esse é um dos pontos principais aqui. Olha só. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu um detalhe bem interessante aqui, ó. A carta aos Gálatas. Olha o que o apóstolo Paulo mencionou. No capítulo 3, tá? Ele fala aqui, olha, a partir do versículo 15. Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 15. Ele diz assim: irmãos, falo usando uma ilustração humana.
uma vez que um pacto é válido, mesmo que por um simples homem. Ninguém anula nem faz acréscimo a ele. Não. É tanto que os profetas não acrescentaram nada ao que estava escrito na lei. Jeremias, Isaías, Ezequiel e os profetas, outros profetas anteriores e posteriores, eles simplesmente anunciaram as consequências de desobedecer à lei. Eles não acrescentaram nenhum A, nenhum tio Nada, aqui. nada, nada. Aí olha o que acontece. O versículo 16 fala: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Então olha só, primeiro houve a promessa. Qual a promessa? Lá no Éden, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, fala que um descendente ungido, um descendente especial de Deus, viria à terra e iria esmagar a cabeça da serpente, que ali simbolizando o Satanás, o diabo. Simbolizando o Satanás, o diabo. Então, o Messias, o descendente prometido, viria na família humana e iria acabar com aquela rebelião iniciada no Éden. Mas na frente foi revelado que a linhagem que daria sequência à vinda do Messias seria de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. Que por fim foi prometido que a nação Jacó seria uma grande nação, da qual foi mudado de Israel para Jacó. E esse Messias viria dentro Isso. dessa nação, a nação de Israel. Então, não era preciso esperar o Messias fora da nação. E a Mas lei, isso, aham. Eu só queria ela só acrescentar protegia. algo. Pode falar. E também, o que acontece? Outro exemplo de graça, que tem vários no Velho Testamento, era um povo de Nínive, um povo extremamente perverso, e foi salvo. E outra, detalhe, hein? Olha a graça aí, para você ver que o sacrifício de animais não era um meio principal para você para apropriação de pecado. Por quê? O exemplo, o povo de Nínive sacrificava cordeirinho em altar ao Deus não. E a Bíblia depois narra que eles não sacrificaram o cordeirinho. Eles ficaram em pano de saco e tudo mais em jejum, mas eles não sacrificaram o cordeirinho para levar no altar. Até Uhum, porque não tinha nem altar, mas Deus mesmo assim o perdoou e eles foram uhum, salvos. Para você ver que até isso não é nem isso é o principal. O sacrifício de cordeiro não é o principal para Deus perdoar o pecado, é apenas o meio. O principal continua sendo, sempre foi o coração arrependido, né? Você vê que o exato, sacrificinho perfeito. de cordeiro é apenas um meio de uma demonstração de arrependimento, mas o principal é o coração. Que o povo de Nínive não Exato. sacrificou o cordeirinho para propiciação de Sim, pecado. Não tinha essa doutrina de Israel, não tinha essa prática de que Israel praticava, de sim, sacrifício sim, o sim. cordeiro. Mas foram Perfeito, salvos, perfeito. entenderam mais ou menos? Sim, sim, sim. Agora, olha só, nesse mesmo linha de raciocínio, o Everton. Então Deus tinha feito uma promessa a Abraão, que da Uhum. família dele viria o descendente. Então não era para esperar o Messias da nação de Amon, de Moabe, que eram descendentes que era da família de Abraão, não é? Eles eram filhos de Ló, sobrinho de Abraão. Mas Deus não disse que o Messias viria dessa tribo, ou dessa nação. Então não era de se esperar que o Messias viesse da nação de Moabe, da nação de Amon, de outra nação. Era da nação de Israel. Então por isso que Deus dá leis, e essas leis vai servir como uma cerca protetora para que a promessa de que o Messias viesse daquela nação fosse garantido. Quando a nação estava em ameaça além do controle humano, Deus intervia, como foi o caso, por exemplo, de Senaqueribe, que tentou exterminar a nação de Judá, da onde viria o descendente. E Deus enviou um anjo e matou 185 mil assírios, humilhando o exército, o maior exército da época, que era o exército da Síria. Então, note. Então, Deus agiu dessa maneira. Continuando, o texto menciona que aqui está se referindo à promessa que fora feita a Abraão. Aí no versículo 15, 19, melhor dizendo, diz assim: por que então a lei? Disse: ela foi acrescentada para tornar conhecidas as transgressões, até que chegasse o descendente.
a quem a promessa havia sido feita, e ela foi transmitida por meio de anjos. Aí o versículo 23 continua. No entanto, antes de chegar à fé, que é o descendente, estávamos debaixo, ou sendo guardado debaixo de lei, entregue à custódia da lei, à proteção da lei. Olha que interessante. Aguardando a fé que estava para ser revelada, e a fé aqui é Jesus, né? A lei, portanto, tornou-se o nosso tutor, o nosso guardião, conduzindo a Cristo, para que fôssemos declarados justos por meio da fé. Mas agora que chegou a fé, não estamos mais debaixo da lei, do tutor, do guardião. Então, olha só, a lei da nação de Israel, ela era dada como um guardião que protegia o povo ao ponto de a nação não chegasse a uma extinção. Porque se a nação fosse extinta, a promessa da linhagem do Messias falharia. Entendeu? Então, por isso que em certas ocasiões, Jeová Deus tinha que ser severo. Mas quando chegou o prometido, Messias, e a lei, com a morte de Jesus, foi abolida, não era mais necessário. A gente está aguardando aquelas exigências da lei, mas sim a obediência aos mandamentos que o nosso Senhor Jesus estabeleceu, acabou-se. É tanto que a forma como Deus passa a tratar os cristãos, ungidos por Espírito Santo a partir do Pentecoste do ano 33, é diferente da forma como ele tratava a nação de Israel. Mas assim, é claro, Deus deixou de ser justo por causa disso? Não. Você tem um exemplo de Ananias e Safira, que foram lá e mentiram contra Deus. E eles foram executados, mesmo debaixo da suposta graça que tinha iniciado com a morte de Jesus. Então entenda que essa ideia de dividir graça e lei de modo absoluto, essa divisão de modo absoluta, ela não se encaixa quando nós analisamos o histórico bíblico. Ela não se encaixa. Entende? Então essa ideia de dividir simplesmente, absolutamente, um lado a graça, o outro lado a lei, bem, não é bem assim. Sempre houve leis e sempre houve graça. Sempre houve graça e sempre houve leis. Então, e também, o que eu penso também é tipo assim, igual a questão do sacerdote. O sacerdócio, o que acontece, né? A ideia do sacerdócio como eu te falo, se os sacerdotes, vamos supor num exemplo assim, que não está na Bíblia, vamos supor que o povo de Israel aceitasse Jesus e que os sacerdotes eles recebessem Jesus como ele é, filho de Deus e tudo mais. Eu, na minha visão, eu creio que o sacerdócio ia continuar. Os sacerdotes iam continuar e o povo não ia sofrer tanto, né? O templo não ia ser destruído, pelo que diz que a Bíblia foi. Deus falou que, Jesus falou que não ficará pedra sobre pedra. Então, Deus permitiu a destruição do templo do povo de Israel pelos romanos, né? Porque Jesus até profetiza. Se eles tivessem aceitado o Messias, se tivesse aceitado Jesus, muita coisa não ia acontecer. Por exemplo, estaria com o templo até hoje, não há dúvida. Porque Deus não ia permitir a destruição do templo pelos romanos. E o sacerdócio ia continuar, entendeu? Porque o sacerdócio ele cuida do templo, cuida das leis de Deus, entendeu? O propósito de Israel foi elevar a palavra ao mundo. Esse é o propósito de Israel, entendeu? Na verdade, o Everton, Só terminar rápido, só concluir rapidinho. Porque se você olhar bem, não é muito diferente um sacerdote de um pastor, um sacerdote de um padre. Olha bem que é bem parecido. Claro, tem algumas, teologicamente, algumas coisas diferentes. Mas se você olhar bem, é bem parecido. Entendeu? Muito parecido. O trabalho de sacerdote com o trabalho de pastor. Pensa bem, vê se não é muito parecido. É bem parecido, né? O que eu não tô falando que é errado, não. Tá certo, eu tô dizendo que você vê, né? São bem parecidos. Né? olha, é assim, então vamos lá. Quando há essa mudança do trato de Deus com a nação de Israel, Israel deixa de ser a nação exclusiva de Deus, uma nação nacional, uma nação étnica. Quando essa nação deixa de ser a nação escolhida de Deus, Deus não precisa ter um trato especial com ela. Por quê? Lembra do pacto da lei? O pacto da lei servia para proteger a nação, para que ela desse o descendente prometido. Deus enviou várias vezes profetas para alertarem
para os alertarem de que eles estavam violando a lei e que mereciam ser executados por Deus. Várias vezes Deus enviou profeta. Mas então por que Deus tolera? A Bíblia diz que Deus tolerou Israel na sua ira. Por quê? Ele menciona na carta aos Romanos o seguinte, ó. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo vai mencionar o seguinte com relação à nação de Israel. Romanos, capítulo 10, versículo 21. Diz assim, ó. Mas ele diz com respeito ao Israel carnal: o dia inteiro estendia as mãos a um povo desobediente e obstinado. Deus tentou várias vezes reconciliar com a nação de Israel, mas não teve jeito. Então a Bíblia diz que Deus tolerou Israel na sua ira. Por quê? Porque a promessa dele, do descendente, tinha de vir da nação de Israel. Entendeu? Porque se não fosse a promessa do Messias, Deus teria rejeitado a nação de Israel logo com o primeiro cativeiro babilônico. Mas ele sabia que tinha feito um pacto com Abraão, de que o descendente teria que vir e que ele iria cumprir essa promessa. É tanto que a nação de Israel, o seu templo é destruído pelos babilônicos, mas como havia a promessa ainda do Messias, o Messias ainda não tinha chegado, Deus fala da restauração do templo. E acontece, 70 anos depois da destruição de Jerusalém, eles restauraram o templo, a adoração pura. Por quê? Porque o Messias ainda não havia chegado. No entanto, quando a nação de Israel ela rejeita, o Messias vem, ela rejeita o Messias, Deus decreta a destruição do templo. Não há promessa nenhuma de uma restauração do templo da nação de Israel. Mas há uma rejeição completa. Por quê? Porque agora sim não havia nenhum motivo para Deus tratar a nação de Israel como alguém especial. Porque, como ele disse, ele estava tratando uma nação que o dia inteiro virou as costas para ele. E o único motivo de Deus permanecer com um pacto que era bilateral era a promessa do Messias. Assim que o Messias chegou, Israel continuou desobediente. A promessa de Deus do Messias se cumpriu? Não havia mais motivos, razões para Deus permanecer com esse pacto, com essa nação. Entendeu? É por isso que a nação de Israel foi rejeitada. A nação de Israel não é mais o povo escolhido de Deus. Hoje é o Israel espiritual, composta de pessoas de várias nações. Entendeu? Entendi. Agora, um detalhe interessante, Everton, é o seguinte. Na questão do sacerdócio que você tocou, era o que acontece assim. Ó. Quando Deus trata Adão e Eva com misericórdia, acontece algo interessante. A vida humana, o sistema terrestre, iria funcionar não da forma como Deus intencionou. Porque qual era a forma que Deus intencionou para que a vida na Terra funcionasse? Os humanos teriam que ser perfeitos, os humanos teriam que servir a Deus, os humanos teriam que sujeitar os animais, cuidar da terra, do jardim do Éden, e expandir aquele jardim do Éden a todo o limite do planeta. Só que quando Adão e Eva desobedeceram, Deus tratou ele com graça, não executando Adão e Eva, não destruindo Adão e Eva. Só que ele não os eximiu das consequências do pecado. Como Deus disse, ele iria morrer, iria passar pelo processo do envelhecimento, da doença e da morte, e eles de fato morreram. E isso passaria para os seus filhos, como uma doença herdada. Essa doença, esse pecado herdado, chamado pecado original, nós herdamos. Então as coisas passaram a funcionar não da forma como Deus intencionou. É tanto que na carta aos Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo falou que Deus sujeitou a criação a uma futilidade, ou seja, a vida iria funcionar, mas não da forma como Deus intencionou. Ela seria cheia de problemas, ela seria cheia de sofrimento. Isso aconteceu. Mas que Deus tinha uma promessa de corrigir essa futilidade. Ele sujeitou os humanos à base de uma esperança. Eu só queria falar uma coisa, tipo assim. Tipo assim, né?
A questão da morte, né? Nós temos que olhar no contexto do Criador, né? Que nem eu falei, entrei numa live e falei, né? Que as mulheres estavam falando negócio de. As pessoas estavam falando negócio de morte de pessoa, de criança e tudo mais. Eles não deixam eu explicar, né? Eu até saí da live, porque eu não gosto de problema. E hoje a gente tem que saber o que fala, né, amigão? Hoje tá aí essa Uhum. live, entendeu? Você tem que saber o que fala muito bem no dia. Hoje em dia, você tem que tomar cuidado com o que fala para não ser mal interpretado, né? Entendeu? E eu falei o quê? Negócio, eu falei que tudo está dentro dos planos de Deus. Aí o que que eles falaram? Eles falaram assim, então você concorda, né, de criança morrer de doença? Olha só que loucura. Falaram isso. Eu nunca falei isso. Eu falei que é porque eles não deixam eu explicar que tudo está nos planos de Deus. Tudo está nos planos de Deus. Eu só falei isso. Ele falou, então você é a favor que as crianças morram, né? E não sei o quê. Falou mais ou menos isso, entendeu? Uma coisa que eu Uhum. não falei de criança, eu falei que tá tudo dentro dos planos de Deus. Aí eu falei, ó, vou sair da live, melhor, entendeu? Para não ser mal Aí, interpretado. aí na Aí eu paz do não entro Senhor. nesse tipo de live mais, assim, essas coisas. Entendi. Porque eu falei que Olha, tudo olha só. estava dentro dos planos de Deus. Eles falaram assim, então você é a favor que criança morra de doença, o quê? Falou mais ou menos isso. Eu falei, então, ó, gente, eu não falei isso, eu não falei de criança em nenhum momento, eu falei que todos estão dentro do plano de Deus. Eu vou sair da live. Melhor sair, evitar problema. Não dá para debater com essas pessoas, entendeu? Pois é. Ó, aqui em Romanos, olha, o texto que eu citei, Romanos 8, versículo 20, diz assim, ó. Porque a criação foi sujeita à futilidade. Tá Uhum. vendo? Porque a criação foi sujeita à futilidade, não de sua própria vontade, mas da vontade daquele que a sujeitou à base da esperança. Aí, Então Deus aí, sujeitou. amigão, Presta atenção. só aqui, explica pro Georgenelis que ele falou assim, é isso aí, se tudo que acontece está no plano de Deus, é assim que se entende quando você fala isso. Viu? Eu não falei o negócio da criança? Explica pra ele, tipo assim, não é que a criança ter doença está nos planos de Deus, eu não falei isso. Ela já tá falando aqui que eu tô falando de que se a criança está com doença, é os planos de Deus. Eu não falei isso. Eu falei que todos estão nos planos de Deus. Eu não falei isso. Aí, olha o que que ela fala aqui, né? Olha só que Relaxa, relaxa. situação, Vamos né? continuar, o Everton. Sim, Vamos sim. lá. Presta atenção. Ó. Então, olha, a criação foi sujeita à futilidade. Lembra? A vida iria funcionar, mas dando da forma como Deus originalmente Deus intencionou. Sim, depois do Ela, pecado. isso, ela iria funcionar à Aí, ó. base de uma esperança. Presta atenção. Aí, ó. Ela, ela iria funcionar com de forma imperfeita, mas com base numa esperança. O texto diz de que a criação seria libertada, olha só, de que a própria criação também será libertada da escravidão à decadência e terá a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ou seja, a criação de Deus seria sujeitada a essa futilidade, a essa vida imperfeita, à base de uma esperança. Ou seja, a esperança de que um dia a vida seria restaurada ao propósito original, aquela que foi estabelecida do Éden. Mas então, que futilidade foi essa? Que imperfeição foi essa? Ou seja, para a gente se achegar a Deus, na nossa imperfeição, nós somos, na verdade, passivos de morte. Porque Deus ele é perfeito, puro, e nós somos imperfeitos, impuros. Aproximar diante do Ser Supremo, né, com a vida superior à nossa, nós merecemos a execução, por sermos imperfeitos. Mas Deus fez algo interessante. Ele disse, olha, para vocês se aproximarem de mim em adoração, eu vou fazer o seguinte, vocês podem pegar a vida de um animal, que não tem pecado porque eles não têm consciência, os animais não foram feitos com consciência do pecado e do errado. Não, 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 não toma. Ele está perguntando se você é testemunho de Jeová, tá? É, Eu não ah, sou não. Não tenho nada contra também não, tá? Admiro muito eles, mas eu não sou não. Nem sou do evangélico, hoje eu não tenho denominação. Se bem que eu estou muito inclinado para a igreja adventista. Praticamente eu sou um quase adventista. Porque todas as ideias dos adventistas eu defendo, assim, baseado na Bíblia, né? Muita coisa. Eu aprendi, por exemplo, da guarda do sábado, sobre esse negócio da graça, que a graça sempre não, existiu. Foi tá, adventista sempre fala isso.
Você é meu irmão de sangue. Não, não é meu irmão de Ah, sangue, é. não. Não, de sangue não, só de Cristo. É porque a gente tá de cavanhaque, é. Aí, ó. Quer dizer, irmão de sangue é, né? Que ele é filho de Adão e Eva também. Ah, é, isso é, de certa forma é, também é, né? E por Cristo também, né? E temos o mesmo Pai, né? Pois é, né? Exato. Então, voltando aqui, o que aconteceu? Aí o que é que Deus fez, o Everton? Deus fez o seguinte, olha. Então as coisas vão funcionar dessa maneira. Olha, eu vou permitir que vocês se acheguem a mim em adoração. Mas vocês, para chegar a mim e não perderem a vida, é necessário que vocês tragam um animal que seja mais ou menos aí, tenha quase a equivalência. No entanto, não teria, porque como o animal é uma vida inferior à vida humana, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e os animais não. Então era um paliativo. Teve um camarada que disse, é uma gambiarra? Sim, é uma gambiarra, vamos dizer assim, na linguagem de hoje. Porque Deus fez assim, ó, você traz um animal, eu permito que você me adore, e eu não te executo, porque a vida do animal, o animal vai morrer no seu lugar. Ah, Entendeu? eu só queria depois que você me explicasse para elaborar por que o mundo é assim, né? Eu já sei, mas tem muitas pessoas assim que ainda estão em dúvida, né? Por que a natureza é assim? Por que as pessoas morrem? Por que as pessoas estão umas com matando umas às outras? Por que a natureza é assim? Por que um animal mata o outro para sobreviver? Por que um animal se Pronto. anima? Por que o leão mata a zebra? Por que essa Sim, natureza tá bagunçada? Eu já sei, vamos, baseado na Bíblia, mas tem pessoas que ainda estão em dúvida, né? vamos entrar nesse sofrimento, principalmente no sofrimento humano, né? Mas vamos lá, voltando a Odair. Sou sim, Odair. Sou TJ, Serginho Jeová. Então, olha só, o Everton. Aí o que acontece? Quando chega na época da nação de Israel, Deus fez o quê? Deus estabeleceu o chamado sacerdócio. Ele pegou os descendentes de Levi, que são chamados de levitas, e os colocou como sumo sacerdote, que é o cabeça dos demais, e os sacerdotes, todos esses filhos de Arão, que por sua vez era da tribo de Levi. Aí começou a haver aquele sistema de sacrifício de animais, ovelhas, cordeiros, bois, entendeu? Começou a haver isso. Por quê? Porque para eles não serem executados, eles precisavam fazer isso. Mas o problema é que se continuasse, não havia. Imagine hoje, 9 bilhões de humanos. Quantos animais teria de ser sacrificado para que nós pudéssemos se achegar a Deus em adoração? Então, por isso que o escritor aos Hebreus falou o seguinte, ó. O escritor aos Hebreus aqui, ele disse o seguinte aqui, ó. Eita, Deus. Bom dia, como eu faço para estudar com você? Eu cobro pouco, Mário. Eu não cobro 10% não, é 99% que eu cobro. Ah, tô brincando, tá? Ai, ai, deixa eu ver aqui, cadê o texto? Tá, começa aqui no versículo... Agora deixa eu ver aqui, que eu me perdi aqui agora. Pronto, é o capítulo 9 de Hebreus, capítulo 9 de Hebreus, a partir do versículo 11, tá? Olha o que diz o texto. No entanto, quando Cristo veio... Não, começa... Tá certo. No entanto, quando Cristo veio como sumo sacerdote das coisas boas que já aconteceram, ele entrou na tenda maior e mais perfeita. Eu pago 100% e... No entanto, quando Cristo veio como um sumo sacerdote das coisas boas que já aconteceram, ele entrou na tenda maior e mais perfeita, não feita por mãos humanas, isto é, não desta criação. Ele entrou no lugar santo, não com sangue de bodes e novilhos, mas com seu próprio sangue, de uma vez para sempre, e obteve para nós um livramento eterno. Nós iremos ver daqui a pouco o porquê desse sacrifício de Jesus é perfeito e permanente, tá? Mas continuando no versículo 13, olha o ponto do versículo 13. Pois,
se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha aspergidos sobre os que aspergidos sobre os que se tornaram impuros, santifica visando a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que por meio de um Espírito eterno se ofereceu a Deus sem defeito, purificará as obras mortas da nossa consciência. Aí Paulo ainda vai falar, o escritor diz assim, que não é possível que o sangue de bodes, de carneiro, tire o... Como é que diz? O sacrifício de forma permanente. Por quê? Porque, Everton, a vida animal, ela não é equivalente à Isso vida aí. humana. É Ela é verdade. inferior. Ela é Como é inferior. que nós sabemos disso? Aqui no livro dos Salmos, menciona o Tá seguinte, vendo, ó. gente? Nós somos superiores aos animais, hein? Segundo a Bíblia. Exato, exato. O Salmos capítulo 9, capítulo 8 menciona isso, a nossa superioridade da criação animal, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, tá? Então a nossa vida ela tem muito mais valor do que a vida animal, por isso que Legal é você permitido, falar por exemplo, isso. A nossa vida por tem isso, mais valor do que a vida animal. É sim, isso é por isso mesmo. que Deus permite que a gente tire a vida de um animal quando nós corremos perigo para a alimentação, não Sim. é? É o É peixe, né? A permitido gente fazer mata o isso. peixe, mata uma galinha para comer um Exato. frango, né? É Isso, então isso. é A permitido por vaca, a causa gente disso. mata a vaca para comer, né? Exato. A vida animal ela é inferior nesse sentido, porque os animais não foram feitos à imagem e semelhança de Deus, Não tem então consciência, né? eles não contemplam a própria existência. Não, não Nós, contempla. humanos, nós contemplamos a nossa própria existência. E aqui está o relato do Salmos 49, do versículo 7, diz assim, ó, nenhum deles, nenhum deles pode jamais remir um irmão. Ou seja, um ser humano não pode remir, resgatar um irmão. Nem dar a Deus um resgate por ele. Ou seja, eu não posso morrer em seu lugar, porque eu sou imperfeito e você também é. É Nem verdade. você pode morrer no meu lugar, porque você é imperfeito e eu também sou. Que interessante, né? Aí diz assim, ó, o preço de resgate pela vida humana perfeita, é tão alto que está sempre além do alcance deles. Ou seja, mesmo que nós pegássemos todos os seres humanos na face da Terra hoje e sacrificássemos em troca da vida que Adão perdeu, a vida humana perfeita, nós não conseguiríamos resgatá-la, porque todos nós somos imperfeitos. E Adão perdeu uma vida humana perfeita. É É legal você tanto. enfatizar isso, né? Porque o Adão, ele não tinha pecado Exato. antes do, ele é igual, não tô comparando, mas ele era tipo Deus nessa parte, ele não tinha pecado, ele era puro, mais ou menos assim. Ô Everton, Antes, então, se nenhum de nós jamais conseguiríamos comprar a vida que Adão perdeu, era necessário que outro tipo de vida? é uma vida perfeita, alguém perfeito morrer, né, resgatar o que havia perdido, né? E, Exato! E qual é a e vida no- perfeita? Que é equivalente à vida que Adão tinha antes de pecar. Quem a é o vida outro? eterna, né? Sim, mas quem é que tinha uma vida equivalente à vida que Adão tinha antes de pecar na Um Terra? homem igual a Adão, perfeito só de Cristo. Não tem outro na terra. Ah, agora! Jesus Noé conseguiria não dar sua podia. vida. Você Jesus vê, conseguiria dar sua vida em troca como resgate é, para resgatar a vida que Adão perdeu? é, por, é porque se Adão perdeu uma vida perfeita, somente um homem perfeito poderia resgatar o que havia perdido, né? Por mais que os profetas fossem homens de Deus, são homens de Deus, né? Elias, Moisés, Jeremias, Sim. eles eram pecadores, eram, Isso. portanto, imperfeitos. Mas Ó, Jesus não, entendeu? Jesus é superior a todos os profetas, é o maior profeta, ele não tinha pecado, porque ele era E Deus. os animais, lembra dos animais? Diz assim, que Eu agora só, nós que- entendemos. eu Porque só eu, queria fazer um parênteses, né? Que a à nossa, vontade. quando a gente, o que acontece? Fala que o filho não veio para resgatar o que havia perdido, né? Então, nós resgatamos. Na vida eterna, eu creio que vai ser um novo jardim do Éden. É um novo jardim do Éden. Então, nós Sim. vamos estar com esse corpo, que eu acredito que todos nós que temos esses corpos, já
será esse corpo mesmo para a eternidade. A Bíblia enfatiza muito o cuidado com o corpo também, você Sim, vê. Então a gente será igual estamos aqui, só que sem pecado. Eu penso assim, perfeito, essa ideia exato. de. É porque as pessoas têm uma ideia, é bom a gente corrigir, porque as pessoas têm uma ideia muito de fantasma, que seremos tipo energias. E as pessoas têm pô, muito filme de Hollywood, muito filme de. Entendeu? Tipo esse espírita, esses filmes assim, que tem essa É, ideia de que seremos energias, que não teremos corpo. Não, a gente vai estar a gente vai estar mais vivo do que nunca. Seremos igual a gente está aqui. Normal. exato. Vivo. Vivo mesmo. Ó, Vivo. Coração outros, batendo, tum, 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 sangue. Só que a gente não vai ter pecado, claro, entendeu? É exato, isso. perfeito. Ó, vamos lá, os textos então, para a gente concluir esse detalhe interessante. Aqui no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 28, olha as palavras de Jesus, tá? Ó. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, Mateus 20, 28, tá? Mas para servir e dar a sua vida, ou a sua alma, talvez algumas Bíblias estejam assim, como resgate. Então Jesus veio dar a sua vida como resgate. Então a vida de Jesus era correspondente à vida que Adão tinha antes de pecar. Prova disso é que aqui na carta aos Romanos, olha, na carta aos Romanos, no capítulo 5 diz o seguinte, ó, Romanos capítulo 5. O colega colocou que nós teremos corpo físico. Sim, teremos corpo físico. Como é, será nosso corpo como está agora, só que sem pecado. Olha só, aqui olha, ó, Romanos capítulo 5, o versículo falando aqui especificamente, vou ler o contexto para não ficar um texto isolado, tá? É Romanos 5, versículo 12 até o versículo 14, mas eu vou dar ênfase no ponto que nós estamos tratando. Diz assim, ó, Romanos 5, 12. É por isso que, assim como por meio de um só homem, no caso Adão, o pecado entrou no mundo, e a morte por meio do pecado. E assim a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos haviam pecado. Pois o pecado já existia no mundo antes da lei de Moisés. Mas quando não há lei, ninguém é imputado, ninguém é acusado de cometer pecados. Ainda assim, a morte reinou desde Adão até Moisés. Olha o ponto. Mesmo sobre os que não haviam cometido pecado, semelhante à transgressão de Adão. Olha só. Boa, Ruda. Essa sua pergunta agora, esse texto aqui responde essa sua pergunta bem na hora certa, tá? Na hora que eu estava lendo o texto, você fez a pergunta ideal. Olha só. Aqui falou que nós não cometemos pecado semelhante ao pecado de Adão. Por quê? Porque nós não cometemos pecado semelhante ao pecado de Adão. Porque nós nascemos já imperfeitos. Como um carro que puxa apenas com a mão, nós cometemos erros, mesmo sem percebermos. Nós lutamos contra essa inclinação. Adão não. Então Adão, ele não tinha desculpa para dizer que a imperfeição, a carne fraca, estava puxando ele para essa inclinação. Ele fez de maneira intencional. Ele fez de maneira intencional. Ele se rebelou de forma intencional contra o Criador. Entendeu? Ele fez isso. Aí aqui diz assim, ó, continuando, olha. Ainda assim a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não havia cometido pecado semelhante ao pecado, a transgressão de Adão. Aí anote só, o qual Adão, né, o qual tem similaridade, tem semelhança com aquele que viria. Adão tem semelhança com aquele que viria. Quem é aquele que viria? O nosso Senhor Jesus. Entendeu? Aí aqui na carta aos 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 45, diz assim, ó. Diz assim, ó. Assim está escrito. O primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. O último Amigão, eu Adão... vou dar uma saidinha aqui rapidinho, mas daqui a pouco eu retorno. Volta sim, Everton. Ó, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão é um espírito
vivificante, um espírito que dá vida. Entendeu? Então aqui menciona que Jesus é o último Adão. Por que ele é o último Adão? Porque com base no que nós lemos lá no texto de Romanos, ele tem semelhança com Adão. Porque assim, certo? Assim como Jesus, assim como Adão era perfeito lá no Éden, Jesus também era perfeito quando nasceu. É por isso que Jesus não teve a participação de um pai humano. Deus colocou Jesus no ventre de Maria sem a participação do pai humano. Porque se tivesse, ele herdaria o pecado humano, o pecado herdado. Entendeu o ponto? Então, por isso que a vida de Jesus, como Cordeiro de Deus, era assim correspondente à vida que Adão tinha. Por isso que, ao dar a sua vida humana perfeita, Jesus poderia resgatar a vida humana perfeita que Adão havia perdido. E olha que interessante, algumas similaridades, tá? Ó, Adão, ele estava no paraíso, tinha o que comer, tinha o que beber, e foi tentado pelo diabo. E ele falhou. Ele errou contra Deus. Será que a culpa estava em Deus? Será que a culpa era de Deus? Deus fez Adão com alguma imperfeição? Vamos lá. Jesus, com uma liberdade também de escolha que ele tinha, ele estava num deserto, sem ter o que comer, sem ter o que beber. Foi tentado pelo diabo. E o que é que Jesus fez? Ele resistiu. Ele foi leal. Então, Adão no paraíso, Jesus no deserto. Adão era perfeito, Jesus também era. Adão foi tentado, Jesus também foi. Jesus provou que um homem com liberdade de escolha pode servir a Deus, independentemente do que o diabo faça. Entendeu? Jesus provou que um homem com liberdade de escolha pode servir a Deus independentemente do que o diabo faça. Então, por isso que quando nós analisamos o que aconteceu após a queda de Adão e esse paliativo que Deus fez para que nós tivéssemos uma amizade com Ele através do sacrifício de animais, e por fim foi estabelecido na nação de Israel esse ritual de sacrifício de animais, até que chegasse o prometido Messias e fizesse o sacrifício perfeito e permanente, isso acabaria. E nós poderíamos chegar a Deus com base no sacrifício de resgate do nosso Senhor Jesus. Um sacrifício perfeito, tá? É tanto que aqui na carta aos Hebreus, o escritor menciona o seguinte, aqui nós precisamos ler alguns pontos na íntegra. Eu convido vocês depois a darem uma lida, por exemplo, nesse texto da carta aos Romanos. Leia o versículo, leia o livro todo, leia a carta toda, tá? Leia a carta toda, que vocês vão entender, especialmente a partir do versículo 5, que vai falar de vários detalhes. Fala de Jesus na sua vida na terra, do seu sofrimento que ele passou. A partir do versículo 7 vai falar de Jesus exercendo o sacerdócio, a maneira de Melquisedeque. Fala também que o pacto anterior se tornou obsoleto com o novo sacrifício providenciado pelo nosso Senhor Jesus. Então o texto menciona aqui no capítulo 9 de Romanos, ou de Hebreus. Agora a partir do versículo 11. Eu vou ler aqui e vocês vão entender, tá? Hebreus capítulo 9, versículo 11 em diante, tá? No entanto, quando Cristo veio como sumo sacerdote das coisas boas que aconteceram, ele entrou na tenda maior e mais perfeita, não feita por mãos humanas, isto é, não desta criação. Ele entrou no lugar santo, não com sangue de bodes e de novilhos, mas com o seu próprio sangue, de uma vez para sempre, e obteve para nós um livramento eterno. Pois se o sangue de bodes e touros
e cinza de uma novilha, aspergidos sobre os que se tornaram impuros, santifica visando a purificação da carne, quanto mais o sangue do Cristo, que por meio de um Espírito eterno se ofereceu a Deus sem defeito, purificará de obras mortas a nossa consciência, para que prestemos serviços sagrados ao Deus vivente. É por isso que ele é mediador de um novo pacto, a fim de que os chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para que eles fossem livrados, por meio de resgate, das transgressões cometidas sob o pacto anterior. Pois onde há um pacto, é necessário haver a morte do pacto ante-humano, porque um pacto é válido com a morte, visto que não tem efeito enquanto o pacto ante-humano ainda está vivo. Portanto, o pacto anterior também não entrou em vigor, sem sangue, pois, depois de Moisés anunciar todos os mandamentos da lei a todo o povo, ele pegou o sangue dos novilhos e dos bodes, e também água, lã, escarlate e sopo, e aspergiu o livro e todo o povo, dizendo: esse é o sangue do pacto que Deus os mandou guardar. Interessante, né? Ele também aspergiu com sangue a tenda e todos os objetos usados no sacrifício sagrado. Sim, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E, a menos que se derrame sangue, não há perdão. Por isso, era necessário que as cópias das coisas nos céus fossem purificadas por esses meios. Mas as coisas celestes exigem sacrifícios melhores. Pois Cristo não entrou no lugar santo feito por mãos humanas, que é a cópia da realidade, uma cópia da realidade, mas no próprio céu, de modo que agora comparece perante Deus em nosso favor. Que interessante. O objetivo não era que ele se oferecesse muitas vezes, como o sumo sacerdote entra de ano em ano no lugar santo, com sangue que não é o seu próprio. Senão, teria de sofrer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, no final do sistema de coisas, ele se manifestou de uma vez para sempre, para eliminar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E, assim como está reservado ao homem morrer uma só vez, mas depois disso receber um julgamento. Assim também o Cristo foi oferecido uma vez para levar os pecados de muitos. E na segunda vez que ele aparecer será a parte do pecado, e ele será visto pelos que esperam ansiosamente para a salvação. Continuando, capítulo 10. Pois, visto que a lei tem uma sombra das coisas boas que viria, mas não a própria realidade, ele nunca pode, com os mesmos sacrifícios oferecidos continuamente ano após ano, tornar perfeitos os que se aproximam para adorar. De outro modo, será que não teria parado de oferecer os sacrifícios? Pois os que prestam serviço sagrado, uma vez purificado, não teriam mais consciência de pecados. Mas, ao contrário, esses sacrifícios são anos após anos uma lembrança dos pecados, porque não é possível que o sangue de touros e de bode tire pecados. Continuando. Por isso, ao entrar no mundo, ele disse: não quiseste sacrifícios e ofertas, mas preparaste-me um corpo. Não aprovaste as ofertas queimadas, nem ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou, num rolo está escrito a meu respeito, para fazer a tua vontade, ó Deus. Ele diz primeiro: não quiseste nem aprovaste sacrifícios, ofertas queimadas, nem ofertas pelo pecado, sacrifícios que oferece segundo a lei. Depois ele diz: aqui estou para fazer a tua vontade. Ele elimina primeiro para estabelecer o segundo. Por essa vontade fomos santificados por meio da oferta do pecado de Jesus Cristo de uma vez para sempre. Que interessante, né? Então aqui resume o contexto que nós entendemos, o contexto geral que nós analisamos aqui, em relação a
o que acontece depois da queda, a imperfeição que acontece após isso, e como Deus fez um paliativo até que chegasse à solução definitiva, o sacrifício de resgate do nosso Senhor Jesus. De modo que o sacrifício de resgate de Jesus será aplicado de modo permanente sobre aqueles que hoje exercem fé nesse sacrifício, exercendo fé demonstrando em palavras e em ações que querem viverem de acordo com os padrões elevados de Deus e desejam assim a vida eterna debaixo das orientações do Criador. Assim, o sacrifício de resgate de Jesus será aplicado perfeitamente durante o reino milenar de Cristo, 1000 anos que ele terá, em que a humanidade, por meio desse sacrifício, será levado à perfeição de modo gradual. De modo que no final dos 1000 anos, todos os humanos estarão perfeitos, livres da fraqueza da carne, livres da imperfeição. De modo que nós poderemos assim passar pelo teste final, em ser tentado pelo diabo e mostrar que nós amamos a Deus e não servimos por egoísmo. Essa será a prova final. Eu, você, nós estaremos perfeitos, de modo que poderemos sim servir a Deus, provar que servimos a Deus por amor, não por interesse. Assim, quando finalizar tudo isso, nós teremos, como disse Paulo, a carta aos Romanos, em que nós lemos já nessa live, a seguinte maneira. Aí conseguimos entender essa expressão aqui, ó. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18, tá? Portanto, eu considero os sofrimentos da época atual como não sendo nada em comparação com a glória que será revelada em nós. Pois a criação está esperando com viva expectativa a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação foi sujeita à futilidade, não de nossa própria vontade, mas à vontade daquele que a sujeitou à base de uma esperança, ou à base da esperança, de que a própria criação também será libertada da escravidão à decadência e terá a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Interessante, né? Então nós teremos essa liberdade. No final dos 1000 anos, toda a humanidade estará perfeita. Jesus entregará o reino ao seu Deus e Pai, para que Deus seja todas as coisas para com todos. Gente, algumas pessoas estão falando aqui sobre um assunto específico. Eu estava falando aqui sobre um assunto específico com o Everton, por isso que eu não quis me desviar, tá? E como essa live ela vai ser colocada lá no YouTube, tá? Eu preciso finalizar ela e vou reiniciá-la só para responder essas perguntas que vocês me fizeram, por exemplo, acerca do nome de Deus e outras perguntas. Então volta daqui a pouco, tá? Deixa eu finalizar porque senão fica muito longa a live e eu não consigo salvar rápido e jogar lá no YouTube. Até daqui a pouco. Para você não perder a live, só é seguir aqui. Me segue, que a notificação vai chegar para você, tá? Se você ainda não me segue. Entendeu?